Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Essa é a última mensagem da nossa série A Colheita. Parece que a gente combinou. Oh, meu Deus, eu sei que você está nessa palavra por causa do título. Deus, me dá um sinal. Meu Deus, eu não vou exagerar, mas Deus não vai te dar um sinal. Deus vai te dar um susto. Deus não vai mandar um vento, Deus vai mandar uma tempestade. Você pediu um vento, Deus vai mandar um ventão. Você pediu uma luz piscando, Deus vai mandar um raio. Porque não vai ser só um sinal, vai ser a confirmação do que Deus está te falando há muito tempo. É uma palavra de Jesus para você. Amém? Antes da gente começar, eu tenho só uma coisa para te pedir. Curte o vídeo agora, curte o vídeo, não custa nada. Quando você curte, o YouTube entende que um conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. E eu quero que essa palavra alcance milhares e milhares, porque sei o que Deus vai fazer através dela. Curte o vídeo, comenta, compartilha, sabe? Pense agora, para quem eu posso mandar essa mensagem que provavelmente será uma resposta de Deus. E manda nos grupos de WhatsApp, manda para sua família. E se prepare, porque Jesus vai falar com você. Se você ainda não é inscrito no canal, confere. Aliás, você pode estar assistindo a mensagem há muito tempo e ainda não é inscrito. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui no nosso canal. Toda quinta também, às 7 horas da manhã, tem o Mentoria de Vida. No SBT de segunda a sexta tem o Bom Dia Esperança. E agora, o nosso devocional Oi Deus Sou Eu de Novo também está no Spotify. E você pode ouvir todo dia uma palavra de Jesus para você começar bem a sua manhã. Amém? E por último, nossa associação evangelística. Se você ainda não sabe, se você ainda não é parte, seja parte do que Jesus está fazendo, das milhares de vidas que estão sendo alcançadas, transformadas pelo poder do Evangelho e de toda a estrutura de alcance que Jesus está promovendo. Você pode ser um voluntário, você pode ser um arão da nossa associação, você pode ser um doador, e tudo isso coopera para que mais pessoas sejam alcançadas e transformadas. Não tem a ver comigo, lembre-se, é uma associação que hoje cuida de pessoas na África, cuida de escolas lá no Paquistão, e cada dia mais alguma coisa Deus está acrescentando para a glória do nome dele. E agora chegou a hora de você pegar o sinal que precisava. Vamos para a mensagem. Isso é a Get Church, hein? Isso é cultura, tem que respeitar. Que coisa linda. Olha, eu vou ser bem direto com você. Quando eu pensei nessa mensagem, ela tinha um outro caminho. Eu vou dizer de verdade. O caminho era: amadureça. Quem é maduro não precisa de sinal. E aí me lembrei que eu vivo pedindo sinal. E eu vou ser completamente bíblico na resposta que Deus vai dar a você através dessa palavra. Eu vou tentar evitar algum testemunho, pelo menos no começo dessa palavra, para deixar claro para você que Deus não se ofende quando você pede um sinal. Que Deus não se constrange quando você pede a Ele um sinal. Mas pelo contrário, Ele responde. Ele responde. E Ele nem precisava, mas Ele responde. E eu vou ser um pouquinho mais, agora, intencional. Ele te respondeu, na verdade, no primeiro dia que te chamou. O sinal já está no dia que você foi encontrado, e talvez você só não percebeu, porque a sua dúvida não é sobre Deus nem a palavra, é sobre você. O sinal que você pede não tem a ver com Deus, mas tem a ver com a sua dificuldade de acreditar em você. Quando eu digo em você, acreditar que o que Deus está falando é para você. Essa dificuldade é essa. E eu vou te mostrar pela Bíblia que Deus é tão maravilhoso e paciente, que nos conduz
de uma maneira que não nos rejeita na história, por essa nossa dificuldade de avançar, pela dependência de sinais que já foram dados. Então, vamos caminhar. Só queria que você entendesse que o sinal já está nos seus olhos. Só talvez você ainda não conseguiu identificar, mas já foi dado. O texto é de Juízes, capítulo de número 5, versículo de número 6. Capítulo 6, versículo de número 11. Grava e presta bem atenção. Eu vou ser muito expositivo, para que não haja nenhuma dúvida. Vamos lá. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava uma ofra, que pertencia a Joás o abiesrita. O seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem poderoso e valente. Volta um versículo. Gideão está escondido. Versículo seguinte, Deus está dizendo para ele: homem valente. Não, você não está entendendo. Vamos de novo. Não é possível, imagina. Ele estava debulhando o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Eu não estou entendendo nada. Claro que você não vai entender. Deus não está chamando Gideão pelo que ele é ainda. Deus está chamando Gideão por aquilo que ele já viu em Gideão. Nossa maior dificuldade de compreender a vontade de Deus em nós é porque Deus não nos chama pelo que somos. Deus nos chama por aquilo que nos tornaremos. Quando Deus nos chama, Ele não está falando mais sobre o nosso passado. Ele já está apresentando no chamamento o nosso futuro. Você era escravo, agora Ele já está te chamando de livre. Você era alguém distante, agora Ele está chamando você de perto. E essa é a parada. A gente tem dificuldade, porque quando Ele chega, Ele não fala o que a gente vê, Ele fala aquilo que Ele já viu. Já está valendo? Já está valendo uns glória a Deus no meio? Já está valendo, já está valendo. Eu não sei você, mas eu me empolgo com isso. Sabia que o dia que Jesus me encontrou, dia 23 de abril de 2009, Ele já viu o banquinho, Ele já viu a câmera, Ele já viu as milhares de pessoas. Eu não via nada, mas Ele já tinha visto tudo. E havia visto coisas que eu ainda nem estou vivendo e que um dia eu vou viver e vou dizer: oh my God. Fala para quem está perto de você: você não viu nada, se vê é até pior. Irmão, eu acho que é até prudente Deus não revelar tudo para nós, porque se Deus revelar tudo, a gente espana. Irmão, se Deus falar da sua vida daqui 10 anos, você já passa mal. Você fala assim: ah, meu Deus do céu, eu não aguento esse negócio. Claro, por isso que Deus vai colocando em doses homeopáticas. Deus vai liberando pouco a pouco. E uma coisa interessante, Deus até fala sobre o futuro, mas nunca fala do processo para chegar lá. Amém. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos fez subir do Egito? Você entende que coisa interessante? Aqui toda a nossa vida parece numa só reclamação. O nosso problema não é com o que Deus vai fazer, é com a nossa percepção do que talvez para nós ainda não aconteceu, ou talvez baseado no que quem veio antes viveu. A gente nunca coloca Deus na parede baseado no futuro porque a gente não conhece, mas a gente sempre tenta colocar Deus na parede baseado no passado de quem veio antes e não viveu aquilo que Ele havia prometido de geração em geração. Porque a crise dele tá tudo certo, mas cadê o Senhor? Olha o que a gente está vivendo. Olha o que está acontecendo. A gente está fugindo dos midianitas. Olha só, o que é isso? Só que lembra que os anjos estão falando é que Ele vai ser aquele libertador. É Ele que vai vencer a guerra. É Ele que vai fazer acontecer. Só que a crise maior dele é, primeiro, a identidade dele. A identidade dele não é a do corajoso e do valente. A identidade dele é de um covarde que está escondido.
Nossa crise não é com Deus, a nossa crise é com a gente. Quando a gente pede sinal para Deus, a gente não está duvidando nele, nem da sua palavra. A gente está duvidando da nossa capacidade de cumprir aquilo que a palavra dele está dizendo sobre nós. Quando você pede sinal e insiste nos sinais, você só está dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu desconfio que é para mim, porque eu sei quem eu sou. E a loucura de tudo é que Deus, mesmo sabendo quem você é agora, te escolheu sabendo por quem você vai se tornar depois. Mesmo sabendo que você não está preparado agora, Ele já está te chamando por aquilo que você vai ser no futuro, a partir da graça e da misericórdia dEle. Nosso problema é tentar fazer prova com Deus para ter um vislumbre de realidade, sabendo que a nossa crise maior não é sobre Deus, mas sobre a gente. O que Ele quer saber não é se Deus vai fazer, é se Deus vai fazer através dEle. Tanto é que a primeira coisa que Gideão fala é: o Senhor achou graça de mim? E ele pede o primeiro sinal. Ele disse: se o Senhor achou graça em mim, me dá um sinal. Então, entenda, o sinal que Gideão quer não é o sinal para saber se Deus é real. O sinal que Gideão quer não é se Deus tem poder para libertar o povo dos midianitas. O sinal que ele quer é saber se ele será suficiente para a missão. Então a nossa crise não é com Deus, por isso que Deus não se ofende. A nossa crise é com a gente. E é compreensível, é muito plausível você se olhar no espelho e não entender nada porque Deus te escolheu. É compreensível. Eu não sei se você consegue reconhecer os seus defeitos, mas a gente é muito difícil. Tá bom. Temos repouso de perfeição aqui. Houve um silêncio aqui. Mas só aqueles que são problemáticos levantem as vossas mãos. O medo de levantar a mão nessa hora é grande. Mas teve gente do teu lado que quase levantou a tua mão por você. Mas de fato, a nossa crise sempre é com a nossa realidade. Primeiro sinal que Gideão pede é: se eu encontrei graça na tua presença, me dá um sinal. Aí a Bíblia vai dizer que Gideão oferece um sacrifício, e quando ele oferece o sacrifício, o anjo encosta com o cajado e o fogo consome o sacrifício. Digam aleluia. Não, você não entendeu. Ele pediu um sinal e Deus enviou o sinal. Vamos de novo. Ele colocou no altar o animal sacrificado e o anjo encostou. Você já deve ter visto isso acontecer em Chapecó tantas vezes, e talvez por isso está fingindo costume, mas eu vou falar para quem nunca viu. E o anjo encostou o cajado e o fogo consumiu o sacrifício. Irmão, sabe o que é isso? Deus deu o sinal. Agora, Gideão, vai viver. E o Gideão: só mais um. Eu vou pegar a lã, vou colocar na eira, e se o chão ficar seco e a lã molhada, vou entender que o Senhor fará o que disse que vai fazer através de mim. De novo, a crise de Gideão não é se Deus vai fazer, é se Deus vai fazer através dele. Maravilhoso. E a Bíblia diz que o orvalho desceu, a terra ficou seca, a lã ficou molhada. Aí Gideão olhou e falou: irmão, tem gente que está pedindo sinal para Deus há 40 anos. Tem gente que está pedindo sinal para Deus há 20 anos. Os sinais já vieram de enxurrada e ainda está no mesmo lugar, porque teu problema não é a falta de sinal. Teu problema é a tua identidade que ainda não atualizou. É você que ainda não entendeu que Deus usa as coisas improváveis. Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus faz a partir daqueles que ninguém acredita. Deus faz frutificar no meio do deserto. Deus não depende de ambiente para fazer algo novo. O problema não é Deus, o problema é que você ainda não entendeu que Deus pode fazer através de você para além de você. Entendeu? Mas ele é Gideão. Mais um. Agora inverte. O chão vai ficar molhado, a lã vai ficar seca. Pois desce o orvalho, a lã fica seca, o chão fica molhado. Aí Gideão já não tem mais para onde correr, porque é sinal demais. E aí aqui mora uma parada. Que isso aqui me falou: Deus do céu, agora eu entendi. Aí a Bíblia diz que Deus fala com Gideão: Gideão, desce no acampamento dos inimigos que eu preciso te mostrar uma coisa. Aí Gideão desce com o servo no acampamento dos inimigos e começa a ouvir uma conversa. A conversa do lado é um dos soldados dizendo: sonhei
Sonhei que nós éramos derrotados por esse povo. Você não pegou. Tem vezes que algumas coisas na nossa vida, quem está fora já entendeu, já compreendeu, já viu tudo aquilo que Deus já fez por você, e só você que ainda não entendeu. Mas quem nem tem a ver com a sua vida, ou pior, os seus inimigos, já sabem mais sobre o que Deus vai fazer na sua vida do que propriamente você. Aliás, vou melhorar, os seus inimigos acreditam muito mais no plano de Deus para a sua vida do que você próprio com aquilo que Ele pode fazer. E essa é a loucura de tudo. Deus precisa usar alguém de fora para dizer aquilo que você de dentro já deveria ter entendido e está vivendo há muito tempo. Crise. Tá vendo? Crise. É doido como os sinais vão diminuindo o nível. Primeiro Deus mostra o fogo. É algo visível. Depois é algo que você toca, você sente. E de repente Deus faz o teu inimigo sonhar com a tua vitória, para te convencer que Deus está com você na batalha. É constrangedor dizer isso que eu vou te falar agora, mas na verdade o que Deus precisa mesmo é que a gente aprenda a amadurecer com os sinais que já temos para viver o que Deus já nos falou. Quantos anos mais você vai esperar para viver aquilo que Deus já te chamou para viver? Quantos anos mais você vai demorar para tomar decisões que já deveria ter tomado há muito tempo? Qual sinal mais você quer? Todos os sinais necessários já foram enviados. Todas as respostas que você precisava já chegou, mas você ainda está dizendo: me dá mais um sinal. Só que a cada sinal que você pede é mais um tempo que você espera, sendo que os sinais que você já recebeu já são suficientes para te levar para o centro da vontade de Deus. E se o seu problema é não acreditar em você, saiba que Deus acredita mais em você do que você próprio, porque a diferença de você para Ele é que você se enxerga com as marcas do passado e Ele te enxerga vivendo no centro da vontade dEle e com as marcas dEle em você. O que você não sabe sobre você, Ele já sabe. O que você ainda não entendeu sobre a sua identidade, Ele já está formando há muito tempo. Quando Ele olha para Gideão, corajoso e valente, imagina o Gideão olhando no espelho e diz: eu estou fugindo. Toda essa crise, ela é comum, ela só não pode ser prolongada. E é só essa realidade da mensagem que eu queria deixar a você. Você pode ter essa crise, mas ela não pode demorar tanto tempo. Entenda o que eu vou dizer. Você pode pedir toda a vida um novo sinal, mas nunca sobre a mesma missão. Avança. A cada passo peça confirmação, mas avança. A cada sinal, avança, não para, avança, não para. Porque veja, o problema de Gideão era estranho mesmo. Você imaginar que Deus vai usar um homem que estava fugindo para ser então um comandante de um grande exército. Só que Deus vai piorar tanto a situação de Gideão, que se ele vivesse de sinal, ele estaria perdido para o resto da vida dele. O exército de Israel era numeroso, era muitos, milhares. E a primeira coisa que Deus faz é diminuir o quórum para aumentar a confiança de Gideão. Muito obrigado, irmão, pelo apoio, mas eu acho que ninguém pegou. Então eu vou falar novamente. A primeira coisa que Deus faz com Gideão é diminuir o quórum dos soldados para aumentar a confiança dele em Deus. Se a sua confiança estiver nas suas mãos, você não vai vencer. Mas a sua confiança estiver no Senhor, mesmo que falte força nos braços, mesmo que falte efetivo no campo de batalha, a vitória será garantida. Porque o segredo que você carrega não é os soldados que te acompanham, mas a palavra de Deus que vai à frente de você. Se dependêssemos de soldados, Davi não venceria Golias. Se dependêssemos de exército, José não se sobreporia à tentativa de homicídio dos irmãos. Mas quem vive pela palavra usufrui da proteção que a palavra garante. Portanto, inimigos não são suficientes, palavras de maldição não são suficientes, e inveja de qualquer lado não é suficiente, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quando você diminui o efetivo humano para deixar Deus governar a história, você desfruta de uma vitória que não era lógica, mas era milagre vindo de Deus para você. Sabe, o problema nosso é porque a gente quer vencer a guerra com a estratégia nossa. Então quando a gente pede sinal, e o sinal que Deus nos dá não é o que a gente gostaria, a gente diz que não foi Deus que falou.
Ponto. Nosso maior problema é porque a gente quer a nossa vontade espelhada na vontade de Deus. E quando Deus diz aquilo que a gente não gostaria ou aquilo que a gente não concorda, a gente diz que não foi Deus que falou e pede o outro sinal. E Deus manda mais um sinal e o sinal não combina com a nossa vontade, não combina com quem somos. Então a gente diz que Deus não falou e pedimos outro sinal. E esse sinal já veio de geração em geração, a ano, e você está no mesmo lugar porque ainda não entendeu que Deus não te escolheu por quem você era, mas por aquilo que Ele já viu em você, pela versão que Ele já sabe de você, por aquilo que Ele vai fazer através de você e para além de quem você é. Veja, se o seu problema é a identidade, entenda: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu entendi porque eu falo para muitas pessoas que conheceram Jesus agora, eu falo para pessoas que conheceram Jesus há muitos anos, mas talvez pela minha forma de comunicar o Evangelho e por ser um evangelista na essência do ministério que carrego, eu falo para muitas pessoas que acabaram de conhecer a Jesus ou que estão conhecendo Jesus agora. Então é super comum que para aqueles que conheceram Jesus agora pairam muitas dúvidas, e as dúvidas são comuns e corriqueiras. Quando eu sei quando é a voz de Deus, quando eu sei se Deus está falando ou não, quando eu sei se é a palavra. Mas o que eu estou falando agora não é para aqueles que têm dúvida se Deus está falando, se é a palavra de Deus, mas para aqueles que têm dúvida se o que Deus está falando está conectado com quem você é. Gideão não tem problema com a palavra, Gideão não tem problema com Deus, Gideão tem problema com ele. O seu problema não é com Deus, o seu problema é com o seu espelho. O seu problema não é o que Deus está falando sobre o seu futuro, é sobre tudo aquilo que você ouviu no teu passado. Então você está pedindo sinal para Deus daquilo que Deus já falou quando te chamou no primeiro dia. Jesus, será que eu vou ser um pescador de homens? Pedro, já te falei no primeiro dia. José, será que eu vou ser o governador de Israel, do Egito? Eu já falei para você no primeiro sonho. Davi, será que eu vou ser o rei de Israel? Eu já te deixei claro, quando você estava no campo e ninguém estava te olhando e o leão tentou te atacar e eu não deixei, você feriu o leão e o leão não pôde te parar. Será que é eu? Claro que é você. Você tinha tudo para dar errado e de repente foi achado pelo Evangelho. Deus te encontrou no meio do nada. Você estava abandonado, caído, Jesus te achou. Você quer mais alguma prova do amor de Deus por você? Podia ser qualquer outra pessoa, podia ser qualquer outra casa, podia ser qualquer outro endereço, mas Deus bateu na sua porta, abriu a sua porta, entrou na sua casa, está com você, falando com você. Qual é o sinal que você ainda precisa? Que a misericórdia de Jesus já te alcançou. Essa mensagem, eu escrevi umas 3 páginas dela. Eu na última página só coloquei os números. O exército de Gideão tinha 32 mil soldados. Quantos mil soldados? 32 mil. E mesmo assim, pela lógica, não seria suficiente para vencer os midianitas. Só que Deus manda ele colocar os soldados para beber no riacho e libera um sinal que seria o corte para aqueles que não iriam para a guerra. Na primeira leva sobraram 10 mil soldados. Imagina o coração de Gideão desesperado. Se com 32 mil já era difícil, imagina com 10 mil. Pois Deus pega e diz: você não quer sinal? Então tome-lhe sinal. Coloca beber água de novo. Sabe quantos sobraram? 300 soldados. Você não queria sinal? Tem que tomar cuidado com aquilo que você pede, porque às vezes Deus, para mostrar que Ele é contigo, Ele vai aumentar o nível da treta que você está vivendo, para que na hora do testemunho seja inegável que só podia ser Ele fazendo o que fez na sua vida. Toma cuidado com aquilo que você pede. Termino dizendo que Gideão e os 300 venceram a batalha. E o povo foi livre das mãos dos midianitas. Não, eu quero então tornar isso pessoal. Eu entendo você. Por isso que eu queria deixar testemunhos para o fim. Porque eu queria ser expositivo naquilo que li, naquilo que entendo da palavra, naquilo que Gideão viveu, na quantidade de provas e, sinais que ele pediu. Mas eu quero dizer que eu entendo Gideão e eu entendo você. Eu entendo. Porque isso nos remete a quem somos e
O que somos é distante do que deveríamos ser. O apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Essa crise, ela é interminável. Eu não entendo hoje porque Deus me escolheu, assim como eu não entendia há 10 anos atrás. Eu estou sendo aberto com você. Sou de uma geração que aqueles que tomavam os púlpitos e os microfones eram heróis, que pareciam intocáveis e vestiam uma capa de santidade e colocavam um peso no povo que nem conseguiam carregar de fato. Geravam uma propaganda enganosa, um peso desleal, a ponto de alguém olhar e dizer: eu nunca vou ser como esse homem. Fomos colocados dentro de uma corrida desleal. E por isso nossa geração padece de tantas crises com Deus. Porque colocam tanto peso que tentam nos vender uma realidade que não é Cristo, não é Bíblia, não é Evangelho. E eu sou avesso a qualquer rompante teológico que vá para extremos perigosos. Eu tenho aversão a isso. Mas entendo que quando tenho o privilégio de falar para você sobre o Evangelho, de rasgar o meu coração, devo também vivenciar a mensagem no mesmo degrau que você escuta. E no degrau que você escuta, eu também estou mesmo falando. Porque quando me torno pregador, não deixo de ser ouvinte da mensagem que carrego. A crise, ela é constante, ela é assim. Os nossos sinais sempre são a dúvida do que ainda somos. Porque é isso que nós somos. A gente, se não for a misericórdia do Senhor, a palavra de Deus diz que seríamos consumidos. Então, hoje eu quero descer nesse lugar para te abraçar e dizer que eu sei, que eu sinto, que eu não sou diferente. E que se Gideão tinha dúvidas, quanto mais eu, que não foi um anjo que desceu e tocou no sacrifício para pegar fogo. Eu chego em mais um ano de ministério falando de Jesus para tanta gente e entendo que é graça sobre graça. Que a cada dia uma nova versão precisa ser atualizada, que a cada dia algo de Deus precisa acontecer e respostas novas por dúvidas que surgem no caminho, mas não posso deixar de dizer para você que eu ainda peço sinais. E que Deus nunca me desamparou, que Deus nunca me deixou caído, que Deus nunca me deixou desamparado e que Deus sempre me respondeu com os sinais que eu precisava. Não porque Ele precisa provar algo para alguém, não porque Ele precisa provar quem Ele é para mim, mas todas as vezes que Deus te dá um sinal, Deus está te lembrando do que você é para Ele, não de quem Ele é para você. Deus está te convencendo, Deus está te moldando, Deus está te forjando. E na tua dúvida, Ele te apresenta uma missão. Nunca a resposta da dúvida, mas sempre a próxima missão. Já parou para perceber que todas as vezes que você faz uma pergunta, Deus te dá uma resposta carregada de uma missão para a próxima estação? Ou seja, Deus sempre está promovendo o nosso crescimento no meio das nossas dúvidas. Deus sempre está nos levando para nossas novas estações, apesar das nossas dúvidas. Deus continua fazendo. Então, entenda o que eu vou dizer e concluo a noite maravilhosa de hoje. É a série mais poderosa da nossa vida. Peça o sinal que você precisa. Pergunte para Deus aquilo que você desconfia. Mas lembre-se que o sinal nunca será sobre Deus. O sinal nunca será sobre a palavra. Porque a palavra não erra, Deus é perfeito. Os nossos sinais são as nossas dúvidas sobre nós. É sobre a incompatibilidade que temos mediante a perfeição da palavra que recebemos. Só que a cada sinal que Deus nos dá, é a nossa identidade sendo moldada, é a nossa identidade sendo forjada. E a cada dia precisaremos de menos sinais, porque a cada dia entenderemos que nunca será sobre quem somos, mas o que Ele é, apesar daquilo que somos. E a graça se aperfeiçoa, não quando você se sente superior ou preparado, mas quando ainda pergunta para Deus se aquilo que Ele tem é para
para você. E se prepare, Ele não te deixará desamparado, e os sinais que você precisa, Ele enviará. E queira Deus que esta palavra era o último sinal que você precisava para avançar para o centro da vontade de Deus. Deixa eu te contar um negócio e a gente vai orar. Agora é profético, por isso que eu escrevo para não esquecer. Deus vai te tirar da dependência de sinais para te ensinar a depender da voz dele. Vai te amadurecer em meio às dúvidas. Vai transformar as tuas necessidades de confirmação em convicção. E assim como Gideão, você vai entender que o maior sinal que o céu podia te dar não era o fogo, nem lã, nem sonho. Era a presença dele se manifestando a você. Porque a presença é o sinal permanente. E como a gente está aí no começo de 2026, 2026 será um ano em que você não vai buscar tantos sinais, mas vai ser um ano onde você vai se tornar o sinal da fé que carrega para aqueles que estão precisando de uma resposta. Em nome de Jesus. Amém. Você será a resposta para a sua casa, você será a resposta para a sua família, você será a resposta para os seus filhos, você será o sinal para aqueles que ainda estão perdidos, você será o farol no meio da tempestade para aqueles que buscam abrigo, porque o que você carrega não é o sinal, mas é a presença que gera o sinal. Mas tudo isso por conta de uma decisão primeira. E como não posso me furtar do ministério que carrego, como evangelista, preciso te fazer uma pergunta no final de toda essa palavra. Porque buscamos o sinal, mas esquecemos que para o sinal precisamos dele dentro de nós primeiro. Ficará talvez um pouco dislexo o final. Porque mesmo talvez você buscando um sinal para uma decisão, que talvez trouxe você a esse vídeo, foi a necessidade de Cristo entrar de fato na sua história. 2 perguntas, uma resposta. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus, de verdade. E os sinais que você busca ainda é para saber se essa é a vida que Deus tem para você. Então a resposta está na mensagem. Sim, essa é a vida que Deus tem para você. Ele chamou você, escolheu você, amou você de uma maneira sobrenatural, a ponto de entregar o Filho unigênito na cruz do Calvário, para que você tivesse vida eterna. Precisa de mais um sinal? Segunda pergunta é para você que já viveu da dependência, já viveu na presença, mas porque pensava que precisava mais de sinais do que da presença, se afastou da presença e parou de buscar os sinais. Está na hora de você voltar para Ele hoje. E essa é a pergunta mais importante da mensagem e da nossa vida. 2, aliás. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida, que nunca entendeu, ou talvez hoje apenas entendeu, que era para você desde sempre essa palavra. Você não merecia, mas Ele te amou. Você é pecador e mesmo assim Ele te escolheu. Mas agora o que era fora vai entrar dentro de você e a maior revolução da sua vida vai começar. Hoje é dia de voltar, é dia de decidir.
2 perguntas, uma resposta. Eu vou fazer aqui em Chapecó, mas essa resposta será respondida pelo mundo inteiro através da internet. Se você que está em Chapecó quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3. E no 3, aqueles que quiserem levantarão as mãos. E a gente vai orar e vai fazer a maior festa. Mas para você que está vendo pela internet, você vai orar comigo. E se quiser e puder, comente no final que tomou essa decisão para a gente saber que você estava aí. Para quem está aqui, 1, 2, 3. Não, muita gente. Não, alguém entendeu errado. Alguém entendeu Black Friday. Alguém entendeu outra coisa. Eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte. O evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Não é Black Friday, não é promoção, não é emoção, é convicção. Lembra do que disse? O chamamento é para a maturidade, aonde a fé terá convicção e não dúvidas. Vou perguntar de novo. Se a sua decisão permanece a mesma, não levantará a mão, ficará de pé. 1, 2, 3. Levanta todo mundo de uma vez para não ficar chato. Eu confesso que eu fico atribulado. Eu nunca consigo entender. Mas sei que não dependo mais de sinais para crer naquilo que Deus já falou que aconteceria. Pedro, tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Só quem está tomando essa decisão com seus olhos fechados, repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus Sou Eu de Novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição e eu vou deixar o link para quem quiser, com o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário.